De Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento. SPS Group, tecnologia que transforma. E Óticas COI, para ver o melhor da vida. Danilo Magri, muito bom dia, seja bem-vindo para mais um Falando de Negócios, tudo bem? Bom dia, Clemente, tudo ótimo, bom dia aos ouvintes e telespectadores da PAN também. Clemente, hoje a gente teve um recesso, né, de 3 semanas Falando de Negócios, mas voltamos com tudo. A pauta promete. Que maravilha, com certeza. Vamos nessa. Bom, mas antes disso, lembrando, né, sempre da SPS, nosso parceiro aqui, que a transformação digital é o presente. A SPS Group está pronta para ser sua parceira nessa jornada tecnológica. São mais de 13 anos de mercado e a SPS é referência em soluções de gestão empresarial, atuando como uma das principais consultorias SAP da América Latina. Então, eles oferecem muito mais do que software, levam tecnologias de ponta para impulsionar negócios. A expertise inclui o SAP Business One, ideal para pequenas e médias empresas, e o SAP S/4HANA, que atende grandes corporações com processamento em tempo real e insights estratégicos. Também oferecem soluções avançadas em manufatura inteligente, infraestrutura completa de TI, backup seguro, disaster recovery e segurança de dados. Tudo isso para que a sua empresa esteja preparada para os desafios do mercado moderno. Seja qual for o tamanho ou segmento do seu negócio, a SPS é seu parceiro tecnológico, integrando soluções completas para acelerar resultados. E é como eu falo, né? Agora o Danilo, empresário aqui, TI é sempre bom prevenir antes do que remediar, porque quando dá problema em TI, aí você se arrepende. Arrebenta no meio. Exato. Vamos lá, então. Bom, vamos lá. Hoje a gente recebe o Fábio Izar. Ele é empresário e secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo em Campos do Jordão. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo com você. Tudo ótimo, Fábio. Grande expectativa de ouvi-lo hoje. Afinal, é uma jornada aí de empreendedorismo interessante, de sucesso, né? Ela permeia vários setores aí da sua vida de empreendedor, como hotelaria, gastronomia, turismo, imobiliária. E agora também, né, a gente vai desenvolver aqui na pauta como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campos do Jordão. Então, por favor, primeiro de tudo, organiza tudo isso numa linha do tempo para a gente e conta um pouquinho como é que foi essa jornada. Bom, o Fábio começou muito cedo mesmo, né? Comecei com 19 anos. Muita gente não sabe, mas nosso principal negócio sempre foi a parte moveleira, né? A gente tem a Forte House, já há 34 anos, 33 anos em Campos do Jordão também. Então foi a nossa segunda loja, a gente abriu em Campos do Jordão. Hoje a gente tem 2 lojas estabelecidas lá. E daí a gente começou a ter essa variação de negócios, né, esse crescimento. E com isso a gente foi primeiro para o ramo imobiliário, a gente começou a construir e vender algumas unidades, fomos para condomínio e aí foi uma sequência de fatores. Aí, há 7 anos atrás, a gente construiu um prédio bem na avenida principal e aí um amigo nosso, foi muito interessante, falou, você não vai vender esse prédio, ele está lindo e ele é num ponto estratégico, né, em Campos do Jordão. E aí eu passei a gestão dele inicialmente para ele fazer alguns anos ali, fez para nós isso, até a gente assumir a operação. E aí comecei a gostar de hotelaria, né? Fomos nesse ramo de hotelaria por um bom tempo, aí por mais 3 anos, aí começamos a entender que a gente precisava abrir um produto de luxo, né? E fomos para a Pousada Figueira da Serra, com ela veio junto a parte de gastronomia, veio por imã junto, e a gente foi entendendo. E agora a gente inaugura, na semana que vem, a parte de expansão da pousada, né? Então ela passa de 18 UHs para 26 UHs, e realmente é um produto que a gente hoje tem um orgulho muito grande de apresentar ele, né? Então, para nós, essa linha do tempo, esses 34 anos aí, foram... Passou rápido ou não? Passa, viu? Eu não tinha cabelo branco, né? Tem essas histórias também. Inclusive, uma das pousadas, né, a Boutique Figueira da Serra, recebeu um prêmio da Traveler's Choice que te colocou no top 1% de locais para se hospedar. Como é que foi isso? O que você acha que se deve, né, a esse reconhecimento? A parte, como é que eles fazem essa mensuração é através da própria opinião de quem está se hospedando lá, né? Então, o nosso próprio cliente, né, o nosso próprio consumidor, que ele está ali, né, e ele faz depois a opinião dele. Agora, por que isso? Como é que a pousada trata? A gente sempre olhou, o produto mais importante que eu tenho é o meu hóspede,
né? Então, para mim, sempre foi assim. A gente sempre tratou o hóspede como sendo a primeira linha que a gente tem ali dentro da pousada. Então, ele tem toda uma experiência diferente, desde a experiência olfativa quando ele chega, né? Então ele escolhe a fragrância que ele vai querer usar durante o final de semana. Tem todo um trabalho da nossa concierge em saber se ele já quer que reserve parques e alguma outra coisa do tipo. Então a gente vai tratando o hóspede e fazendo essa experiência com que ele realmente sinta. A gente, o ano passado, recebeu o prêmio com uns 10% mais influentes do mundo. E esse ano, 2025, agora, tem um mês, a gente recebeu essa super premiação, que realmente é muito importante. Poucos hotéis têm isso. E a gente recebeu entre 1% dos melhores do mundo. É realmente relevante, tá? No top 1%. E aí, dentro desse ecossistema de negócios que você tem hoje, né? Muitos deles concentrados ali mirando Campos do Jordão. Como é que você enxerga esse ecossistema de negócios? Né? Qual que é a importância dele para você e para a região? O que nós aqui da região podemos esperar de Campos do Jordão como um futuro destino de turismo, mas de uma forma até mais expandida do que a gente vê hoje, né? Eu tenho brincado ultimamente que Campos do Jordão se escondia, né? A gente tem um produto maravilhoso, mas a gente não apresentava esse produto. Outros destinos nacionais acabaram ultrapassando a nossa cidade e aí a gente acabou perdendo um pouquinho de ser o protagonista do turismo, né? Um dos. E aí a gente volta agora para esse resgate, né? Então você fez uma pergunta importante, Danilo, quais as estratégias que nós estamos fazendo? Então uma delas, por exemplo, é trazer o destino casamento, né? Destination Wedding. Então, para nós é muito importante hoje a gente entender que a gente tem paisagem, gastronomia, hotelaria de primeira. Por que não trabalhar também, né, esse produto? Toda noiva quer casar num lugar instagramável. Então a gente está trabalhando muito forte, vamos participar de 2 feiras esse ano. Outro produto, a gente perdeu muito a condição de receber feiras, eventos na cidade de Campos do Jordão. Estamos trabalhando agora, junto a 2, 3 locais, para que a gente tenha um centro de evento para 20 mil metros quadrados, onde a gente possa voltar a receber grandes feiras. A gente tem parque hoteleiro, 24 mil Hs oficiais, 14 mil não oficiais, né? Num entorno rodoviário, onde a 350 km você chega em Campos do Jordão, no universo de 48 milhões de pessoas. Esse dado ele é impressionante. Você diz que 1/4 praticamente da população brasileira está a 350 quilômetros de Campos do Jordão. Porque você pega os 3 estados mais ricos do Brasil, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então, densos, né? Exato. Com densidade demográfica. Então você pega isso, se a gente conectar a cidade de São Paulo, então a gente vai falar, vamos falar só do nosso Vale do Paraíba aqui, que é outro produto que também estava acanhado. A gente tem um aeroporto maravilhoso, São José, que abriu já hoje voo comercial, mas era um aeroporto que estava subutilizado. A gente já fez uma reunião com o aeroporto, juntamos 8 municípios com o maior fomento turístico da região, né? E conseguimos, através disso, somar um total de 24 milhões de turistas que passam na nossa região por ano, de um total do estado de São Paulo de 45 milhões. Então, se você pegar, a gente tem quase 60% de todo turista que passa no estado de São Paulo, que é o estado mais rico, está na região do Vale do Paraíba. Então, a gente precisa trabalhar melhor isso. A gente precisa entender como trabalhar isso. E o que é legal, a parceria está sendo formada em todos os locais, tanto na iniciativa privada quanto na pública, né? Eu brinco, né, hoje como secretário de turismo, que eu não vim fazer política, eu não sei fazer política, eu nunca trabalhei no meio político, fui convidado e até relutei um pouco, mas hoje eu estou muito animado porque eu vejo o que a gente pode fazer, não só pela cidade, pela região. Então, para nós, a importância de trazer esse turismo, resgatar isso e trazer esse número para esse quantitativo ainda ser maior e com qualidade. E a gente consegue construir isso, porque a gente tem equipamento para isso, né? E, Fábio, você já até antecipou uma pergunta. Como que foi esse convite, né, para se tornar secretário de Desenvolvimento e Turismo de Campos do Jordão? Por que você aceitou, né? Porque você já deveria ter uma rotina ali dos seus negócios que já te tomava o tempo. E como que você divide hoje o seu tempo entre público e privado? Como que você fez essa transição de forma responsável, vamos dizer assim? Essa pergunta é bem interessante. Quando foi feito o convite, primeira vez eu até falei, não, obrigado, isso é loucura.
E aí houve uma insistência do trade turístico de Campos do Jordão. Falei, preciso conversar com a minha família. Sentei, conversei. E falei, olha, eu preciso dividir um pouco, vou precisar dividir um pouco tudo isso. Não dá para eu assumir isso sozinho. É impossível a gente ter essa condição. E foi legal porque eu empoderei todos os meus principais líderes, né? Líder de pousada, minha líder da parte da loja de imóveis, restaurante. A gente tem um projeto de sustentabilidade também, é um projeto agora que está sendo relançado. Então eu peguei isso e falei, olha, cada um tem um pouquinho mais de poder, vocês vão ter hoje um pouco mais. Eu saí de cena praticamente, né? Você era muito presente nos negócios? Demais, eu sempre fui, gosto. Eu gosto de atender. Eu às vezes pego a mala de hóspede e levo, até esses dias teve assim. E todo mundo brinca, mas você não precisa disso. Eu falei assim, para mim é um prazer poder servir, né? Eu acho que as pessoas às vezes fazem um pouco essa confusão, porque qualquer um dos meus segmentos, sempre, o seu principal foco eu tenho que saber servir bem. O meu hóspede, meu cliente, a pessoa que está no nosso restaurante, ele tem que entender que se ele é bem recebido, eu posso até ter um probleminha, mas ele vai entender que a entrega está sendo muito grande e a gente vai conseguir sanar, às vezes, um ou outro problema. E aí, fazendo esse empoderamento deles, eu consegui me retirar dos meus negócios, assim, não totalmente. Né? Eu trabalho no sábado, às vezes, nas minhas lojas em Campos do Jordão. Eu faço a gestão, claro, a gente tem todo o número, né? Tudo passa por mim ainda. Mas eu consegui, hoje, me ausentar bastante dos meus negócios e hoje eu assumi a secretaria mesmo ali para poder estar. Então, essa fase de transição foi isso. E a segunda pergunta que você fez, por que isso, né? O trade, quando veio falar, e eles falaram, Fábio, você tem uma raiz de Campos do Jordão, 33 anos, eu não sou jordanense, eu não sou nascido em Campos. De onde você é? Eu sou de São Paulo, mas meus pais tinham casa desde que eu nasci, então eu frequento Campos do Jordão e brinco desde a barriga da minha mãe, porque eles inauguraram a casa exatamente 2 meses antes de eu nascer. Então eu sou de fevereiro, no Natal de 70 para 71, né, essa passagem de ano, que foi quando eles inauguraram a casa. Então foi essa brincadeira assim, que eu brincava lá já dentro da barriga da minha mãe, que Campos do Jordão era uma cidade linda. E eu desenvolvi um amor pela cidade, né? E hoje, por tudo que desenvolve dentro de Campos do Jordão, eu tenho um carinho muito grande, faço o meu melhor, entrego o meu melhor ali. Olha, Fábio, você trouxe um insight maravilhoso, né? Os empresários, quando crescem, a primeira coisa que eles fazem é terceirizar o atendimento ao cliente. Falando, agora eu não quero mais falar com o cliente. E aí é onde muita empresa se perde. Perde o tato, perde a sensibilidade, né, de tratar bem. E aí, legal você ter até um exercício, muitas vezes, de humildade, né? De você voltar e sentir como é que está o front, né, do meu negócio. Continua mantendo o DNA vivo. E, bom, aproveitando, acho que você falou bem aí da questão pública e privada, acho que uma curiosidade das pessoas, né? Como é que divide essas duas vidas, essas duas frentes. A gente está oficialmente aí entrando no Festival de Inverno. Festival de Inverno, acho que talvez é o produto, se eu posso assim chamar, né, mais conhecido de Campos do Jordão. O que o turista pode esperar para essa temporada? Bom, o nosso prefeito ele tem feito e conversado muito com a gente nessa questão que a cidade não é mais uma cidade de inverno, né? O CAE tem conversado, mostrado, a gente quer uma cidade de 4 estações. Por quê? Porque Campos do Jordão é maravilhoso nas 4 estações do ano. Sempre a estação de inverno vai ser a mais conhecida, porque nosso frio agora, essa semana, a gente vai bater 3 graus, isso que dá na parte da onde a gente está ali, onde a gente habita, né? Mas se você pegar nas altas montanhas, nós vamos bater já negativo a partir dessa semana, comecinho da semana que vem. Isso atrai muita gente. É claro, o frio para Campos do Jordão é espetacular. Mas a gente volta resgatando o primeiro festival de inverno de música clássica. Isso é uma coisa importantíssima a gente falar. O festival ele vinha diminuindo todos os anos. De 40 dias até 50 dias já chegou. Ele foi diminuindo, chegou a quase 21 dias só. Esse ano ele volta para 30 dias. Ele volta a trazer alunos para estarem aprendendo com o festival de inverno. Ele volta à sua origem, para isso que ele foi criado, né? A gente tem um cenário, um palco assim, maravilhoso, que é o nosso auditório, um auditório para 814 pessoas. Então, assim, é um lugar assim que poucos lugares têm isso. E a gente consegue, através disso, mostrar uma cidade diferente, né? E isso tem atraído muita gente para ir para Campos do Jordão.
Segunda coisa importante que a gente falar é que a gente está trazendo segurança. Campos do Jordão sempre foi seguro. Mas olha só, Páscoa, batemos 99% de ocupação na cidade. Sem nenhum evento. Zero. Então, a gente não tem esse problema. A gente é uma cidade segura. Quantas vezes você vai no meu carro, tá tudo dentro do carro, carteira. Tudo. Eu não tenho, às vezes eu nem tranco o carro. A gente não tem esse problema hoje desse tipo de abordagem e qualquer coisa do tipo. Então, cidade sendo segura, a gente também traz uma segurança para quem está vindo para cá. E isso também tem atraído. E o festival, ele junto com ele, traz uma série de eventos junto. A gente teve a inauguração no final do ano passado, pela primeira vez no inverno nosso, que é o Cardê, que é o maior museu de carro antigo da América Latina. Estou muito curioso para conhecer Ainda não esse foi? museu. Não, eu vou essa temporada. Se você não foi de verdade, vá. Eu gosto de carro, e falaram que é maravilhoso. Não, eu acho que é um pouquinho mais. Não estou exagerando. Me falaram mesmo. Imagina você ter um acervo de 700, mais de 700 carros, você só demonstra 140, 150 carros por vez. Eles vão trocando o carro. Então não quer dizer o que você viu hoje, que você vai ver na semana que vem. Então tá lá, carro, uma plaquinha, carro provisoriamente em exposição. Por quê? Porque eles vão trocar. Então assim, fora assim, o atendimento, o lugar, a construção, eles não falam só de carro, porque o Cardê é carro, arquitetura e design. Além disso, a gente tem vários. Então a gente trouxe o FAM para 30 dias, a gente tem desafiado. E para você ver como o Campos do Jordão não é mais uma estação de inverno, a gente teve no nossa virada de ano 60% de turista do que a gente teve no inverno. Então a gente faz 2,3 milhões mais ou menos, a nossa meta esse ano. Eu quero chegar a 2,5, mas vamos colocar a meta certa de 2,3 milhões. Mas no verão a gente fez 1,26 milhões. É bem relevante. Então, 60% do que a gente faz no inverno, nunca batemos isso. Se pegar uma foto da praça no dia do Réveillon, você não acredita, tudo lotado, desde o Parque Capivari até a praça. Então, a gente tem trabalhado e desenvolvido que é uma cidade de 4 estações. Não é uma cidade de inverno, mas a gente sempre vai ter um carinho maior e sempre a gente vai ter esse fomento maior no nosso inverno, que é gelado. Mas você tem razão, a sazonalidade ela é algo prejudicial muitas vezes até para o comerciante, né, que aposta na cidade. Eu fui em dezembro para Campos do Jordão e eu tive essa mesma sensação. E era dia de semana e eu achei a cidade cheia. Eu falei, olha que interessante, né, como o turismo, o home office, né, o digital tem fortalecido talvez esse turismo fora de época ou fora do fim de semana, né? E aí eu te pergunto, Fábio, qual que é a nova Campos do Jordão que a gente deve olhar? Eu falo por mim, né? Campos do Jordão, quando eu era mais jovem, era as baladas, aquele espírito noturno que era muito legal, né? Os patrocinadores ativavam stands maravilhosos. Depois eu senti que Campos passou por uma mudança de estrutura e que você falou, perdeu um pouco a personalidade, ficou assim um pouco de tudo, mas um lugar frio. É um lugar frio, eu tô indo pelo frio. E de uns anos para cá, eu como turista, eu começo a sentir que eu vou para Campos porque eu quero música de qualidade, eu quero parques, eu quero uma culinária. Começou a surgir uma nova frente. O que vocês esperam? Que Campos seja o quê realmente? Exatamente isso. Imagina que hoje a gente tem 72 pontos atrativos turísticos. Então, a gente Quantos não é pontos, desculpa? 72. 72 pontos. Uma gastronomia impecável, né? A nossa rede hoteleira hoje, em termos de uma rede de alto padrão, talvez seja a maior em termos turísticos do Brasil, não tem igual. Todos os grandes hotéis de Campos do Jordão foram vendidos e reformulados. Então, excepcionais. A gente agora, o que a gente espera? Aquilo que o CAE tem cobrado de nós, o prefeito, é o seguinte: vamos mostrar o que a gente tem de melhor e vamos melhorar aquilo que a gente já tem. Então é isso que a gente tem feito. Então pega, por exemplo, um portal que estava há mais de 15 anos jogado, largado. Hoje você vê o portal da cidade, que é por onde as pessoas entram, e é o primeiro impacto que tem. O portal está ficando lindo. O portal em cima era, só para você ter ideia, era o nosso arquivo morto da cidade. Sem exagero, era isso. Tiramos todo o arquivo morto, estamos transformando num museu, contando a história da cidade. Você passa por cima do prédio, vendo e contando um pouquinho dessa história. E trazendo todas as associações e todos os nossos parceiros dentro da cidade para contribuírem com isso. Então, é a questão da iniciativa privada, o poder público estarem juntos, caminhando, a gente tem tido muito apoio.
E a gente quer mostrar que Campos do Jordão é diferente, Campos do Jordão tem um parque totalmente diferente e que a gente está pronto para receber, e tanto a gente tem atraído agora. Abrimos um parque agora, de répteis, agora no Corpus Christi, que, aliás, eu vou falar para vocês, quem ainda não fez sua reserva tem que fazer urgente. Corpus vai estar lindo para agora. Comemorando o Dia dos Namorados, já essa semana, e já emendando no Corpus. Depois a gente tem abrindo mais 3 parques até o fim do ano, né? Então, na verdade, até abril do ano que vem. Então, a gente tem atraído muito investimento, né? Clemente, e aí? Eu tive lá agora no Festival do Vinho que teve lá em Campos do Jordão, maravilhoso. E falando sobre Campos do Jordão, o inverno chegando, dá vontade de voltar hoje, né? Eu largar tudo, para o trabalho, vamos passear em Campos do Jordão, que é uma delícia, né? Você falou tudo, Clemente, assim, imagina você agora chegar em Campos do Jordão, aquele friozinho do finalzinho da tarde, você sentar, tomar um belo vinho, lareira ligada, 3 graus lá fora, vamos hoje agora. Vamos hoje, né? Mas é exatamente isso, e conhecer tanta coisa nova que tem em Campos do Jordão. Eu converso com as pessoas, eu não sabia que tinha tudo isso. Então, a gente está mostrando, na verdade, que Campos do Jordão tem de melhor. Com esse que você teve lá no Festival do Vinho, esse é um dos eventos que a gente recebe todo ano agora, e muita gente não sabe. Maravilha. Hoje a gente tem, na Serra da Mantiqueira, mais de 40 vinícolas instaladas. Aliás, vai virar Vale dos, né, Rota dos Vinhos. Rota dos Vinhos já foi criada. Exatamente. Já foi criada. E aí a gente tem hoje, só no nosso entorno, 6 vinícolas que são abertas à visitação a menos de 1 hora de Campos do Jordão. Então é espetacular isso, né? Uma pena que tudo isso dura pouco, né, Danilo? Exatamente, mas mostra o potencial de turismo da nossa região. Como o Fábio falou, vou parafrasear ele fora do ar, a gente está numa região de fé, montanha e mar. São 3 turismos muito fortes aqui, né? Danilo, então foi mais um Falando de Negócio.